Pessoal, a vantagem do RAID 5 é que ele distribui o código de correção de erro. Tá? No 234, aqui nas versões anteriores, a gente tinha um disco inteiro para guardar o código de correção. A diferença do 5, a diferença fundamental do 5, é que ele distribui esse código de correção nos discos como um todo. Então, olha só, eu gravei um pedaço do bloco do arquivo A aqui, um pedaço aqui e um pedaço aqui. E a correção aqui. Já o bloco B, eu gravei um pedaço no disco 0, um pedaço no disco 1, um pedaço no disco 3 e o código de correção no disco 2. Né? E o C, o código de correção ficou aqui, o D, o arquivo D aqui, o código de correção ficou no primeiro disco. Né? Qual que é a vantagem disso? Talvez você pensar um pouco, você possa até inferir isso aí, você possa descobrir, raciocinando, qual que é a vantagem disso. Né? Pensa bem, quando a gente estava aqui no 234, independente do bloco, se eu tivesse gravando um bloco A1 aqui e um bloco B2 nesses dois discos aqui, eu poderia fazer isso em paralelo, não poderia? São discos diferentes, ao mesmo tempo que eu gravo um A1 aqui, eu estou gravando um B2 aqui. Mas sempre que eu gravar um A1 aqui, um B2 aqui, eu vou ter que atualizar o código de correção. Aí o código de correção do A vai estar nesse disco e o código de correção do B vai estar nesse mesmo disco. Então eu praticamente elimino a possibilidade de paralelismo, porque qualquer coisa que eu gravar nesses discos aqui, eu vou ter que gravar nesse quarto disco aqui. Então isso aqui vai travar o problema, né? Eu vou ter sempre que fazer as coisas aqui de forma sequencial, sem paralelismo. Daí a gravação, no final das contas, fica sem paralelismo, fica sequencial, né? Porque eu vou ter que gravar aqui e aqui, vou ter que gravar no disco 2 e no disco 4 também. Então o disco 4 vai segurar a fila, vamos dizer assim. Né? Com o RAID 5, como o código de correção está distribuído nos discos, eu tenho mais probabilidade de conseguir paralelismo. Então, por exemplo, estou gravando o A1 aqui, vou ter que gravar o código de correção aqui. Se eu estiver gravando o B2 aqui, o código de correção dele está aqui. Então eu consigo fazer todas as gravações, o A1, o B2, o código de correção do A1 e o código de correção do B2 em paralelo, os 4 discos trabalhando. Né? Isso é sempre bom. Né? Quanto mais paralelismo, mais desempenho. Né? Você pode ver isso como eu estou dando trabalho para os 4 discos ao mesmo tempo. Isso é sempre bom. Né, dar trabalho é sempre bom para o hardware. Né? Então, a grande vantagem do RAID 5 é essa. Como ele distribui os códigos, eu tenho a possibilidade de ter mais paralelismo. No mais, ele é parecido com os modos anteriores. Né? O RAID 6, o RAID 6 aumenta a confiabilidade. Né? No RAID 5, se eu perder qualquer um desses discos aqui, se eu perder um disco, por exemplo, se eu perder esse quarto disco aqui, eu não perdi nada, porque eu tenho o A1, A2 e o A3. Se eu perder esse disco aqui, eu com o B1, B2 e o código de correção, eu consigo recuperar o B3, então também não perdi nada. Se eu perder 2 discos, aí eu estou em maus lençóis, né? Aí eu estou lascado. Se eu perder 2 discos, eu vou perder dado, né? Eu vou perder praticamente tudo que está armazenado no array, né? no RAID. A ideia do 6 é eu aumentar essa segurança guardando 2 códigos, guardando em duplicidade o código, de tal forma que eu consiga recuperar os dados, mesmo que eu perca 2 discos no sistema simultaneamente. Então, ó, A1 tem dado, A2 tem, esse disco tem dado, né? A1, esse disco tem dado, A2, esse disco tem dado, A3. Esse disco aqui, o quarto e o quinto, todos os dois têm código. Tá? De tal forma que se eu perder qualquer desses discos, com esse código aqui, com essa redundância maior, eu consigo recuperar o array. Tá? Nas controladoras dedicadas a RAID, é bem comum eu conseguir fazer essa recuperação a quente. O que significa isso? Sem desligar o computador, eu consigo tirar um disco, colocar outro disco, o próprio sistema vai recuperando os dados, vai recalculando os dados e regerando o conteúdo daquele disco que foi substituído. Eu consigo fazer isso sem o usuário perceber. Então é muito bom para servidores de empresa, né, que não pode parar, que tem que ficar ligado o tempo todo. Então uma controladora dessa, um sistema desse,
simplifica muito e torna muito maior a confiabilidade do sistema como um todo. Tá? Isso vale para todos os RAIs, né? Isso aí é uma característica da controladora, depende da controladora basicamente. Tá? Normalmente você não pode desconectar um disco com o sistema ligado. Né? Esses sistemas RAID, muitos deles oferecem essa possibilidade de eu trocar quente sem desligar a máquina, trocar um disco sem desligar a máquina e o sistema se recompor na ociosidade dele, né, no tempo de processamento ocioso que ele tiver, e daí a algumas horas de disco novo inserido no sistema, eu já ter todo o sistema recomposto e a partir daí, se eu perder um outro disco, eu aí não vou perder nada novamente. Né? Mas a probabilidade de você perder dados com um RAID 6 é muito pequena, né? Porque você tem que ter 2 discos estragados ao mesmo tempo. É impossível? Não, não é impossível. Se você tiver, por exemplo, um problema na fonte, né, na fonte de energia, você pode queimar os 5 discos, os 10 discos e aí você vai perder. É outro motivo para a gente manter a backup, né? Pode acontecer, tá? Outra forma de RAID ou outras formas de RAID é uma combinação entre as anteriores, tá? Então é conhecido como RAID 10. A gente fala 10, mas devia falar 1 mais 0, porque é o RAID 1 e em cima do RAID 1 o 0. Então o que acontece? Eu tenho o RAID 1 num grupo de discos, e aí eu consigo velocidade, né? Eu consigo confiabilidade com RAID 1, né? Eu estou em tudo duplicado aqui, né? No primeiro RAID 1 aqui, tudo duplicado no RAID 2 também, e esse RAID 0 aqui me dá velocidade. Então eu consigo ler e gravar em paralelo graças a esse RAID 0, mando um pedaço do arquivo para cá, um pedaço do arquivo para cá, gravo em paralelo, ou então leio um pedaço de cá, leio um pedaço de cá e consigo fazer em paralelo, então na metade do tempo, e ao mesmo tempo, graças a esse RAID 1 aqui, eu tenho confiabilidade, né? Se eu perder esse disco aqui, eu ainda tenho os dados aqui. Se eu perder esse disco aqui, eu ainda tenho esses dados aqui. Observe que eu posso perder 2 discos aqui e ainda não perder nada, tá? Mas não quaisquer 2 discos. Né? No RAID 6, eu poderia perder qualquer disco, qualquer 2 discos aqui e eu não perderia dados. Aqui, se eu perder esses 2 aqui, eu perdi tudo. Se eu perder esses 2 aqui, eu perdi tudo. Mas se eu perder esse e perder esse, eu não perdi nada. Tá? Então aumenta a confiabilidade, não tanto quanto os 6, mas gasta menos disco também. Né? Então é uma questão de projeto, uma questão de opção da administração do CPD, né? Da administração da empresa que vai estar usando esse negócio aí. Normalmente é a empresa. Né? Pode ter em casa? Claro, pode ter em casa, mas não é muito comum. Tá? Existem outras possibilidades, por exemplo, o RAID 50, que é o 5 mais 0. Você coloca um RAID 5 aqui nesse array de discos, outro RAID 5 aqui, outro RAID 5 aqui e um RAID 0 aqui para conseguir paralelismo, para conseguir velocidade. Né? Então o que acontece? Tudo que eu tiver que gravar, eu pego um pedaço, mando para cá, um pedaço para cá, um pedaço para cá, gravo em paralelo. Então, assim, a princípio, teoricamente, eu tenho 1/3 da velocidade, eu tenho um ganho de velocidade estúpido. E aqui eu coloco um RAID 5, aqui um RAID 5, aqui um RAID 5 e ganho confiabilidade aqui. Né? Se eu perder esse disco aqui, eu não perco nada. Se eu perder esse disco aqui, eu não perco nada. Se eu perder 2 discos aqui, eu me lasquei, eu perdi tudo. Tá? RAID 100 é a combinação de RAID 0 e RAID 1 em 2 níveis. Né? Nesse caso, eu tenho muita velocidade. Né? Olha só, eu preciso gravar alguma coisa. Eu mando 1/4 para gravar aqui, né? Metade para cá, metade para cá. Aí metade de novo para cá, metade para cá. Então 1/4 vai gravar aqui, 1/4 aqui, 1/4 aqui, 1/4 aqui. Eu vou ter 1/4 do tempo para gravar essas informações, para ler a mesma coisa. E confiabilidade, porque vai estar tudo duplicado em 2 discos aqui, tudo em 2 discos aqui, tudo em 2 discos aqui e mesma coisa aqui. Tá? Então o que acontece? Eu posso perder até 4 discos nessa configuração aqui, né? Desde que seja um de cada array de RAID 1. Né? Então, perco esse disco, tudo bem. Se eu perder esse disco aqui e esse aqui, aí eu me lasquei, perdi tudo. Né? Então, os discos tem que ser bons e eu vou ter aí muita confiabilidade dependendo da confiabilidade de cada disco individual aqui, tá? Pessoal, RAID é isso, tá?
RAID ainda é importante, você tem que conhecer, todo mundo de TI tem que saber do que se trata quando alguém falar RAID, mas as empresas têm optado nos últimos anos por mover os dados para a nuvem, né? Então aí você vai ter os RAIDs lá na nuvem, não na empresa. Existe uma tendência de transformar a TI em serviço, né? Ao invés da pessoa comprar computador, ela compra um serviço da Amazon, ela compra um serviço de armazenamento de dados e terceiriza essa infraestrutura. Mas lá ainda vai ter coisas desse tipo aqui, então você tem que conhecer essas tecnologias de armazenamento em múltiplos discos, né?